Fala galera! E aí, falei para vocês, falando, né, que realmente a geografia ela também se encontra com a matemática várias vezes, né? Muito bem. E na geografia física é muito provável você ver vários tipos de projeções, escalas, cálculos lá na prova do Enem e outros vestibulares, né? Com certeza. Beleza? Então, voltamos agora para fazer a revisão. De olho na tela, vamos lá! Aula 6.2, escalas e projeções cartográficas. Falamos sobre escalas, que dentro do estudo de escala, nós temos as escalas numéricas e também as escalas gráficas. Então, a escala numérica, ela sempre vem representada aí em centímetros e a escala gráfica sempre em quilômetro. Beleza? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, para a primeira escala, que é a numérica, 5 milhões de centímetros. Beleza? E o que aconteceu aqui, galera? Transformando essa escala para quilômetro, lembra que eu falei para vocês durante a aula? É só cortar 5 casas. 2, 3, 4, 5. Então, 50 milhões, 5 milhões de centímetros é o mesmo que 50 quilômetros, quando a gente faz a transformação de centímetro para quilômetro. Macete bom, hein? Beleza, ó, são iguais. O que a gente está falando são iguais, porque aqui está sendo representado em centímetro e esse número transformado de centímetro para quilômetro chega a 50 mil, a 50, né, quilômetros. Falamos também sobre escala grande, que também pode ser chamada de escala maior. E falamos sobre escala pequena, que também pode ser chamada de escala menor. Então, numa escala maior, nós teremos o que, professor Jorge? Maior riqueza de detalhes, menor a área do desenho e maior proximidade. É como se, por exemplo, nessa escala grande, nós tivéssemos um avião sobrevoando uma cidade, por exemplo. Exatamente. E na escala pequena, fosse o satélite, lá no espaço. Não é isso? Isso. Aí ela vai dar, dá mais um clique aí para mostrar. Então ela vai dar, o satélite, por estar mais longe, ele vai diminuir aquela porção do território, então vai ficar menor. Então vai ter menor riqueza de detalhes. Vai ter uma maior área de desenho, porque vai estar mais distante, né? Vai estar diminuindo mais vezes. E também vai ter uma menor proximidade, vai estar mais longe. Exatamente. Maior proximidade quer dizer que vai estar mais perto. É o avião que eu acabei de falar. Esse estar mais próximo vai contemplar uma menor área. Isso. Sabe o que eu pensei também agora? Dava para a gente colocar na escala maior um drone. E na escala pequena um avião. E aí, por isso que o avião que está mais alto consegue contemplar naquela representação uma área maior. Então, nós temos aí a escala maior e menor, galera. Falamos da leitura da escala, que a primeira parte da escala é chamada de numerador, que nesse caso aqui é o 1, e a segunda parte da escala é o denominador. Então, essa escala, a leitura é 1 para 300 milhões de centímetros no terreno ou na superfície. Falamos também durante a aula sobre a fórmula da escala. Então, o exão, lá no exercício de escala, representa o quê? Escala. O desenho representa a medida do desenho, ou a do mapa, que pode vir lá numa questão. E o desão, a medida real daquela determinada representação. E aí falamos sobre as várias projeções, né? Peter Mercator, não é isso? Exatamente. Então, foi criado em 1969 sobre a encomenda de navegadores europeus.
Então, a Europa vai estar mais evidente Muito nesse bem. tipo de projeção de Mercator, né? Exatamente. E aí a gente consegue verificar a seguinte informação: as áreas de maior evidência vai ser essas áreas que estão em médias e altas latitudes. E essas áreas de menor latitude, que estão próximo ao Equador, a gente não vai ter tanta distorção aí das suas formas. É isso aí. E ela foi projetada lá em 1569, em plena período do eurocentrismo. Exatamente. E falamos também sobre a projeção De Peters. exatamente, né? Que ele ficou aí como terceiro mundista. Por que terceiro mundista? Porque ele vem evidenciar principalmente essas porções da Terra que representam aqui o menor desenvolvimento. Já que a de Mercator referenciava mais a questão da Europa, agora Peters resolveu mostrar para o mundo essas áreas onde a gente tem maior problema aí com as desigualdades socioeconômicas. Beleza, Rogério. Então, o aluno já tem um monte de informação aí para fazer umas questões aí, né? O que você acha? Exatamente, com certeza, né? Então, mãos à obra aí. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau. Pronto, galerinha, voltamos agora para fechar esse momento aí com vocês. Mas agora é um momento especial, professor Jorge, porque é o momento de resolução, as atividades. O aluno já fez a atividade e agora a gente vai fazer a correção e confirmar como foi o seu desempenho. Então, vamos lá? Vamos junto? Na tela, meu diretor? Atividade de sala, questão. Então, olha só, começa com uma questão de escala. A escala cartográfica representa a relação entre os territórios e as suas representações gráficas. Dessa forma, é possível dizer que quanto maior for a escala, a gente está falando se a escala é considerada maior, menor é a área representada. 1. 2. Menor é o detalhamento das informações. 3. Maior proximidade. Aí, o comando da questão, Rogério, pede quais são as afirmativas corretas aí, né? E aí, Rogério, tá mamão com açúcar? Tranquilo. Tu acha que o aluno lembrou sobre quando a escala é maior? Será se ele conseguiu lembrar que menor, se uma escala é maior, menor é a área representada? Sim, É isso? com certeza. Isso aqui é verdadeiro, né? Verdadeira. Menor é o detalhamento das informações? Menor é o detalhamento? Não, é o contrário, né? Contrário. Se é uma área menor, ela vai ser representada, né? E a gente vai conseguir extrair maiores detalhes daquela escala. Então é falsa, né? Falso. E maior é a proximidade. Sim, porque a gente está conseguindo ter mais detalhes, né? Então é maior proximidade. Então, a alternativa correta é a D, 1 e 3. Questão 2. Um mapa de escala de 1 para 300 mil apresenta uma distância de centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, é A, 30 km, B, 45 km, C, 75 km, E, a D, 90 km e a E, 150 km. Então, a gente vai passar o passo a passo para vocês em relação ao resultado dessa questão. Olha aí, a primeira coisa nessa questão é que ele está dando aqui essa informação em, beleza, centímetro. E ele quer que você encontre a distância real entre a cidade A e B. E ele está falando que da cidade A para a cidade B no mapa, nós temos uma distância de 15 centímetros. Então, a primeira coisa é transformar a unidade de centímetro para quilômetros. Beleza? Vamos lá, que a gente vai verificar agora aqui o resultado, ó, e vai para a resolução. Então, nós temos aqui a resposta correta de 45 quilômetros. E aqui a gente tem o nosso momento de resolução. Presta atenção. Em um mapa aqui, ó, com escala de 1 para 300 mil centímetros,
temos 1 centímetro para cada 300 mil centímetros. Ou seja, quero transformar 300 mil centímetros em quilômetro. Lembra? Vamos lá cortar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, 300 mil centímetros é o mesmo que 3 quilômetros. Só sobrou 3. Beleza? Então, se cada centímetro do mapa representa 3 quilômetros do terreno real, 15 centímetros representaria qual distância entre o ponto A e o ponto D? Ponto B, é só multiplicar. Pegar os 15 e multiplicar pelo valor encontrado em quilômetros, que é 3. Então, 15 vezes 3 é igual à distância real, 45 quilômetros. Que, inclusive, você colocou o desenho da fórmula ali ao lado, né? Exatamente. Temos aqui a fórmula. Dzão, que é a distância real, é igual a Dzinho vezes Ezão, que é a escala. E aí a gente chega no resultado. Uma questão simples. Vamos lá. Questão 3. Considere 2 mapas do Brasil, sendo que o mapa A tem escala de 1 para 10 milhões e o mapa B, uma escala de 1 para 50 milhões. Assinale a alternativa correta. A. Ambos os mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes? Rogério, Vamos marcar aqui, né? tu acha que o aluno cancelou essa letra A? Olha, Na hora. ambos os mapas apresentam. Como que pode ser? Vão apresentar a mesma riqueza de detalhes se ela não tem a mesma proporção? Vou marcar aqui, ó. Essa aqui é o mapa A. Vou marcar o mapa B. O mapa B, ó, tem essa escala. Certo, professor Jorge? Então, 50 milhões de vezes menor não é a mesma riqueza de detalhes de uma coisa que só diminuiu 10 milhões. Exatamente. 50 milhões vai diminuir muito mais. Muito bem. Não é isso? Exato, professor. Então, a A gente já cancela. Cancela aí. B. O mapa A apresenta menor riqueza de detalhes que o mapa B. C. O mapa A apresenta maior riqueza de detalhes que o mapa B. D. O mapa B é proporcionalmente 5 vezes maior que o mapa A. Ou letra E. Os 2 mapas possuem o mesmo tamanho. Ó, numa questão desse tipo aí, vamos só lembrar aqui para o aluno, é só ele lembrar daquelas dicas que deixamos lá na aula. Quanto maior o denominador da escala, menor será a escala. Ou seja, aquela área foi reduzida muitas vezes e aí a gente tem um menor nível de detalhamento. Agora, quanto menor for o denominador, representa que aquela área foi reduzida menos vezes. Consequentemente, eu consigo ter mais detalhes, mais informações sobre aquela determinada área. Então, quer resolver uma questão do tipo no vestibular, no Enem, se prenda lá no denominador das 2 opções ou 3 que vier representada para vocês nas questões. Beleza? Vamos lá. E aí, professor Jorge, tranquila essa questão, né? Tranquilo, nossos queridos alunos lembraram que o mapa A apresenta maior riqueza de detalhes que o mapa B. Por quê? Ó? 10 milhões, né, professor Jorge? E o mapa B, 50 milhões. Então, onde reduziu mais? 50 milhões. Exatamente, né? Vai ser mais difícil ver uma coisa que diminuiu muito mais, 5 vezes mais, né? Exatamente. Vamos lá. Para a próxima questão. Questão 4. Assinale a seguir a alternativa que melhor apresenta o conceito de escala cartográfica. Isso é mamão com açúcar também, né, Rogério? Tranquilo. O que tu acha? Tranquilo. A. É a relação não proporcional entre o mapa e as suas variações gráficas. B. Escala cartográfica é a medida da área dos mapas e cartogramas em geral. C. Escala cartográfica indica a proporção entre uma área da superfície e sua representação em um mapa. D.
Escala cartográfica aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e suas projeções cartográficas. E letra E. Escala cartográfica representa o conjunto de orientações cardeais de um mapa, cartograma ou planta. A gente já pode Aí cancela logo. Aí já cancela. Sem chance para essa Sem alternativa. chance, em nenhum momento falamos em orientação cardeais. Rogério, é interessante que essa questão, essa que eu cortei agorinha, a gente já pode falar para o aluno, né? Que ele tem já uma bagagem, um know-how de algum conhecimento a priori, em que ele tem que, às vezes, seguir a intuição. É verdade. Né? Olha só, por exemplo, se fosse uma questão de Enem, ele, não, escala cartográfica não fala sobre pontos cardeais. Então, pontos cardeais eu acho que é outra coisa, eu já ouvi falar nisso. Então, vá pela sua intuição. Muito bem. Que conhecimento você já tem. Olha aí, ó. Fica a dica do professor Jorginho para vocês aí, ó. Vamos lá no quadro. Jorginho, né, Rogério? Professor Jorge, meu grande amigo Jorginho. Beleza. Olha só, letra D, aponta a relação de equivalência entre as áreas. A equivalência de um mapa e suas projeções. Não. É a medida da área de mapas e cartogramas em geral. Não. Relação não proporcional é proporcional. Então, só pode ser a letra C. Indica a proporção entre uma área da superfície e sua representação em um mapa. Questão 5. Vamos lá. Fazer a leitura aí da 5. Existem diferentes formas de representar a superfície da Terra. Os planisférios de Mercator e de Peters são atualmente os mais utilizados. Tá aí as duas projeções, não é isso? Exatamente. Mercator e Peters. Mercator, você inclusive falou de cada uma na revisão da aula, né? Muito bem. Beleza. Apesar de usarem projeções conforme e equivalentes, respectivamente, ambas utilizam como base da projeção o modelo. Olha só, Gélio. Tranquilo, né? Tranquilo demais. É só lembrar da representação como fosse uma folha aberta de papel. Isso. Aqui é um cone, ó. É a cônica, né? Exatamente. Isso aqui é azimutal. Muito bem. Aí o aluno vai lembrar que a letra C é ela, uma esfera, uma esfera sendo representada num cilindro. Muito bem, a projeção cilíndrica, né? Isso, exatamente. Tanto na de Peters quanto a de Mercator vai ser projeção cilíndrica. Cilíndrica, exato. Sem mais delongas, parabéns a todos. Vamos para a questão 6. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina a indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos, de suas próprias terras. A existência de um projeto como o apresentado no texto indica a importância da cartografia como elemento promotor da A. Expansão da fronteira agrícola. B. Remoção de populações nativas. C. Superação da condição de pobreza. D. Valorização de identidades coletivas. Ou letra E. Implantação de modernos projetos agroindustriais. É a cartografia digital no campo, né, professor Jorge? É isso aí. E aí a gente tem aí todo esse projeto aí de valorização que acaba contribuindo aí, ó, para evidenciar o quê? A valorização de identidades coletivas. Muito bem, Rogério. É isso aí. Ou seja, se ele está dizendo que esse é um projeto de uma cartografia social, exatamente, vai levar essa população tradicional, esses povos da Amazônia, esses indígenas e quilombolas, se identificar onde e qual é o lugar dele. Exatamente. Não é isso? Dentro da Amazônia, no caso. Aquela técnica sendo utilizada no lugar, né, professor Jorge? É isso aí. Valorizando a cultura, a identidade coletiva. Beleza. Então,
era o que tínhamos, né, Rogério? Exatamente. Até a próxima. Tchau. Tchau.